mais um episódio, a gente contando esses 25 anos da BMB, o nosso episódio 4, e a gente vai falar um pouco da história do Agrônomos ao longo desses últimos 4 anos que o produto está com a gente. Meu nome é Bernardo Abinotti, estou aqui com o William Pereira, Alexandre Jordão, mais conhecido como Will, e Jordan, e a gente agora, a partir de agora, a gente vai entrar em alguns pontos importantes dessa construção desse produto tão querido pela gente. Acho mais legal a gente começar para todo mundo entender como é que nasce o produto. Exato. E aí eu queria ouvir de vocês como é que vocês viram a concepção do nascimento desse produto. Vamos lá, Jordan. Então, eu vim para o BMB para trabalhar nesse produto, né? Quando o Marcão me fez o convite em 2022, o foco foi trabalhar em cima do Agrônomos, né? A gente fez um trabalho gigante, né, ao longo desses 4 anos e continuamos trabalhando em cima dele, porque é um produto vivo, né? A gente está sempre aprimorando. Mas a minha vinda para cá foi para trabalhar nele, né? Então foi meu pontapé inicial dentro do BMB. Por mais que eu já conhecesse o BMB desde 2001, foi meu pontapé como um colaborador trabalhando aqui junto com todo o time, né? E você vem de uma história de montadora muito grande, quando você vem para a BMB para a construção desse produto, vira um mundo totalmente novo, né? É uma outra perspectiva. São as mesmas responsabilidades, mas uma dinâmica completamente diferente, né? Tudo muito mais ágil, tudo muito mais rápido. Então o aprendizado em cima do produto e do campo tem que ser muito mais rápido também, e as ações têm que ser muito mais rápidas. E você, Will, você está com a gente já há 18 anos, né? É, isso aí. Então, e o bacana disso tudo é que eu participei da transição do projeto. Então, quando o Jordão entrou no BMB, no setor de engenharia, eu já estava na engenharia, né? Então, eu peguei o projeto de fato no início, nos primeiros testes, de ir para a usina, acompanhar e de fato começar a desenvolver o produto. Então, eu tive participação efetiva no desenvolvimento dele. E o produto nasce, assim, para todo mundo saber, acho que é importante a gente situar todo mundo, né? O produto nasce numa necessidade do campo, onde desde dos boias frias lá atrás, onde era a colheita da cana, né? Um produto cultivado pela cana, montado para cana. Ele era colhido pelas boias frias, depois vieram os tratores, vieram os implementos, e o caminhão veio nessa transformação do mercado. E aí vocês dois, como obviamente muito mais experientes do que eu, queria entender da visão de vocês o que ele transforma no mercado e por que ele é tão mais vantajoso, né, para uma usina a contratação de um produto como esse. Dá para citar aqui vários fatores, né? Mas vamos pontuar aqui os principais, né? Consumo de combustível. A gente entende que para hoje uma usina manter sustentável, né, financeiramente dizendo, ela não pode consumir muito combustível. Então o caminhão ele traz essa vantagem gigantesca em relação ao trator. Tá? É o primeiro ponto que a gente já pode observar. O segundo ponto é a manutenção. Né, uma manutenção de um veículo, um caminhão é muito mais em conta do que um trator, tá? Então isso são vantagens que brilhou para as usinas e aí mostrou um caminho novo da importância de colocar caminhões dentro da aplicação de colheita de cana, tá? Acho que são esses principais fatores. Eu acho que vale a pena falar também a agilidade do produto, vamos falar assim. Sim, né? de fato. Uma mudança de frente, ou quando acaba de colher e precisa levar para a área de vivência para poder fazer um transbordo, né? Ele tem uma velocidade muito maior do que um trator. Sim. Então você ganha produtividade, você diminui esse tempo que você tem que percorrer de uma área para outra, né? E o conforto, né, para o motorista também. Ele sai de um trator onde tem uma dinâmica muito diferente de um caminhão, então o caminhão é muito mais confortável para uma operação, ele é muito mais dinâmica. Eu acho que isso transforma todos esses fatores num produto muito atrativo para o campo e principalmente para as usinas, né, que estão adquirindo esse caminhão. O fato né, o operador que sai do trator e vai para o caminhão, ele não quer voltar para o trator. Por mais que o trator tenha evoluído, a gente tem a suspensão do caminhão, tem a suspensão da cabine, tem um banco com suspensão pneumática. Quer dizer, então o cara não quer mais sair do caminhão. A gente pensa muito no operador quando a gente está construindo o caminhão, né? Exatamente isso. No conforto do caminhão, exatamente né? Isso. E aí, Jordão, eu queria que você trouxesse talvez uma parte mais técnica. O caminhão ele sai de fábrica numa configuração e como é que ele se transforma no produto que a gente vê hoje no campo, né? Então, vamos lá, né? Esse caminhão ele sai de um caminhão base da Volkswagen, aquele que a gente chama do preparado para, ele é um 31-280, mas ele já vem pra gente com algumas modificações para a gente ser mais rápido e ter menor custo de transformação, né? Então ele vem com uma transmissão que não é original desse caminhão, vem com um eixo traseiro que também não é original desse caminhão, vem com algumas mudanças também em parte eletroeletrônica de chicotes e tudo mais. Aí com isso a gente recebe e aí faz
toda aquela transformação realmente, né? A gente muda a suspensão, né? A gente trabalhou numa suspensão dedicada, não é a suspensão de outro veículo que a gente vai e monta, uma suspensão que a gente desenvolveu só para essa missão. A gente tem um eixo com um parceiro muito forte nosso, que a gente também desenvolveu, um eixo específico, principalmente o eixo dianteiro, né? Um eixo sem solda, né? É extrudado de uma peça única, mega resistente, né? Tem o nosso parceiro que faz a parte de prolongadores de eixo traseiro, o quadro auxiliar. Ele é uma máquina agrícola completamente diferente do caminhão que chega aqui. Ele chega de um jeito e a gente entrega ele de outro, justamente para poder atender essa demanda e a robustez que o campo está pedindo para o produto. Perfeito. Eu acho que um ponto importante, Jordão, de mencionar de todo esse desenvolvimento, né, que a gente não perdeu a simplicidade, né? Embora parece que falar que nós colocamos um novo eixo, mas nós procuramos buscar simplicidade na hora de desenvolver o eixo. Sabe? Não é um eixo difícil para o campo fazer manutenção. As molas, né? Ajustamos as molas sim, mas é uma mola comum de mercado. Então a usina não vai ter problema em fazer manutenção desses itens. E isso vale para todo veículo, tá? Eu acho que foi uma grande preocupação nossa, né? Assim, sim. Nós somos uma empresa que tem homologação Volkswagen, a gente é um parceiro certificado, a gente quase um módulo dentro da fábrica, acho que hoje 25%, em média dos últimos 25 anos. Sim. Passaram aqui, então a cada 4 veículos, um passa por dentro da BMB. E eu acho que o grande ponto é o nosso caminhão, ele tem atendimento em todas as redes concessionárias do Brasil. Então a gente também tem, acho que um ponto do sucesso que a gente vem tendo do produto no campo é esse apoio que a gente tem das concessionárias. Então quando a gente precisa de algum tipo de atendimento específico do produto no campo, a gente tem o nosso apoio das concessionárias que estão sempre presentes com a gente. Então, eu acho que isso são grandes diferenciais que a gente consegue atender numa amplitude muito grande no Brasil como um todo, né? E aí, assim, trazendo mais um ponto, esse era um produto que a gente já tinha em desenvolvimento há alguns anos atrás, ele ficou adormecido. E desde 2021, quando a gente faz a entrada no grupo da Vamos, onde a gente é adquirido pelo grupo da Vamos, esse produto ganha vida, né? Então, assim, a Vamos Locação acho que é um comum acordo de todo mundo, o grande incentivador desse produto, o grande incentivador desse projeto, né? Queria ver a visão de vocês nesse sentido, como é que é as nossas entradas nas usinas em relação a essa parceria que a gente tem com eles, né? De fato, né? A BMB, ela trabalha com diversos produtos, mas a BMB não conhecia o agro com a profundidade que conhece hoje, né? Então, a Vamos, sendo nossa parceira, com certeza ela abriu caminhos. Então, desde dos primeiros clientes, eles fizeram o primeiro contato, eles introduziram o time BMB para poder ter relação direta com a equipe de manutenção, com a equipe comercial. Então, acho que a Vamos permitiu e garantiu o sucesso que a gente tem hoje. Não tem dúvida. Aí você falou, mas Vamos ser um cartão de visita nosso, exato, né? Foi quem nos colocou realmente, nos apresentou para as usinas, né? Para uma Raizen, para uma Adecoagro, uma Marueira e por aí vai, né? São Martinho e tudo mais. E não só isso, né? Ela trouxe um lastro econômico por trás que nos deu essa tranquilidade de poder trabalhar num projeto que teve um custo de desenvolvimento que não foi barato, né? E se a gente não tivesse todo esse lastro econômico por trás e a confiança do grupo, talvez isso não andasse, né? Porque, como o William comentou, né? A gente não nasceu do agro, a gente entrou no agro e está aprendendo muita coisa com o agro. Então, a gente deu as nossas tropeçadas ao longo do caminho. Sim. E foi corrigindo o produto, consertando o produto até deixar ele como um best in class, né? E assim, é legal que a gente não nasceu desse produto, a gente construiu esse produto. Hoje a gente tem ele, além dele, a gente tem no Aura, que a gente vai falar num próximo episódio. Mas a gente tem, dentro desse produto do Agrônomos, a gente tem pinceladas de outros produtos que a gente desenvolveu ao longo desses anos. O Will pode falar talvez com um pouco mais de propriedade, mas toda a parte de militarização dos veículos Volkswagen no Brasil são desenvolvidos por nós, são feitos por nós. Então, na concepção, talvez no primeiro produto que levou o nome da BMB, que foi o 6x6, que foi um produto 100% desenvolvido aqui dentro, ele tem muito desse produto dentro do Agrônomos, porque a gente entende a similaridade de o que o Exército precisa no campo, onde ele precisa de um veículo simples, com manutenção simples. Então a gente se preocupa muito com isso, e eu acho que a militarização, o veículo Agrônomos, ele é quase um veículo militar, porque a gente consegue fazer coisas
inimagináveis no campo, né? A gente consegue que esse produto performe muito bem. Eu queria a sua visão sobre isso. Exato. E eu tive a oportunidade de trabalhar nesse veículo, tá, o 6x6 militar. Eu acho que a palavra aqui é robustez. Então, a nossa preocupação foi pegar de fato aquilo que nós colocamos de melhor no 6x6, que é robustez, e funcionou no mundo militar, tá? Então, quando iniciamos o projeto Agrônomos, vou trazer o exemplo estrutural, chassis, subquadro, todo o conceito, toda a ideia, ela veio desse produto. Então, nossa preocupação de olhar para um produto que já funcionou e que foi um case de sucesso da BMB, permitiu hoje nós estarmos com um produto Agrônomos robusto e simples. Tá? Então, a parte de estrutura, chassis, molas, são conceitos que nós trouxemos do produto militar. Esse é o sucesso do BMB. Nós aproveitamos todo o nosso conhecimento, todos os produtos que nós já desenvolvemos e aquilo que tu comentou, né? Então, cada produto BMB vai ter uma pincelada de algum produto que já foi desenvolvido aqui dentro. É isso. E assim, agora... passando para um outro ponto importante, né? Depois de todo o aprendizado, concepção do produto, um pouco da história, de como que a gente construiu, quais foram os parceiros que foram importantes, não deixar de citar a Antoniozzi, que é a parceira que hoje a gente tem como implementadora do Agrônomos, né? Uma referência no mercado, acho que a gente não precisa falar muito deles, assim. Também tem muitos anos de história, são uma referência de tecnologia, e agregaram muito no nosso produto, né? Então, assim, hoje a gente entra nas usinas com um produto muito classe A nesse sentido. Mas passando por um pouco da vivência do nosso dia a dia da usina e tudo que a gente passa, eu acho que é legal a gente falar sobre, até para o nosso negócio aqui dentro, as pessoas não têm noção de como que gira uma usina, né? Então, assim, as pessoas não têm noção que uma usina gira 24 horas por dia, 7 dias por semana, de abril a dezembro. Então, assim, enquanto as pessoas estão em casa sábado, domingo, está rolando turno A, está acontecendo turno B, está acontecendo turno C. E normalmente, grande parte das coisas que acontecem no turno B, e C, que é a período da noite. O caminhão está mais propenso a acontecer algum erro, né? Exato. Então, assim, a gente aprendeu muito, acho que sofreu muito. Sim. Mas eu acho muito legal, porque isso nos deu uma carga gigante para construir um produto muito legal e ter orgulho do que a gente está construindo ao longo desses mais ou menos 4 anos que a gente está com esse produto no mercado, né? E aí eu queria, da vivência de vocês dois, falar um pouco do que é homologação, para as pessoas entenderem que cada produto desse, cada usina, o que ela interpreta como homologação, o que é, e depois falar um pouco do nosso time de pós-venda, como é que a gente trabalha com isso no agro, né? Que acho que o grande sucesso do que a gente vem colhendo hoje em dia é o nosso pós-venda. O nosso pós-venda é muito diferente de tudo. Toda vez que a gente fala de alguma coisa, eu acho que eu queria ouvir de vocês esse ponto. Tá. Então, eu tenho até propriedade para poder falar, né? Eu participei tanto no desenvolvimento e, na sequência, o atendimento em campo, né? E é aquilo, né? Estou no BMB com pós-vendas e assistência técnica pelo menos por 12 anos, né? O nível de atendimento é diferente. É uma operação que opera 24/7, não para. Então a usina não pode parar, um caminhão parado, o prejuízo é muito grande, né? Então sofremos muito no início e aí entendemos que às vezes criar um grupo no WhatsApp era uma solução simples e que atendia o cliente. Não precisava criar formulário, chamado, nada disso. Atender o telefone, um grupo de WhatsApp para dar a oportunidade dele colocar uma ocorrência e você ligar. Você não precisa estar lá, você precisa atender. Você precisa estar disponível para poder atender o cliente. E com isso nós fomos amadurecendo, né? Então, a primeira coisa que nós entendemos é que precisava criar soluções simples que desse um atendimento de qualidade para o cliente, tá? Então, grupo de WhatsApp foi o primeiro ponto, funcionou e funciona até hoje. É uma ferramenta que nós utilizamos no dia a dia, tá? Além disso, ter um técnico lá, ter uma pessoa lá. Dedicada, né, para operação. Dedicada, exato. Não adianta deixar o produto lá e a usina tentar entender como que ela precisa fazer para poder deixar o veículo operacional. Eu acredito que esse é um grande diferencial, e aí eu queria ouvir da opinião do Jordão, toda operação que a gente inicia, a gente mantém um residente. Toda vez que a gente fala para uma usina, fala assim, putz, eu vou deixar um cara aqui a serviço da sua usina
durante tempo indeterminado até a operação assentar. Eu queria ouvir de você isso. Como é que você vê isso para as usinas? E não só para a usina, né? Isso aí é um grande diferencial que a gente traz, né? A própria Adecoagro, né? Que a gente está agora com 12 produtos lá. Quando a gente chegou e falou que ia ficar um cara residente lá, com família, morando com a família, que a gente alugou uma casa, mobiliou a casa, ele ia ficar lá 1 ano por causa do volume de caminhões. O cara virou para mim e falou: você tá brincando, ninguém nunca fez isso com a gente. Eu falei: não, mas esse é o espírito do BMB, né? Com vocês é 1 ano por causa do volume. Com outras empresas a gente deixa 3, 4, 6 meses o cara lá residente acompanhando. A mesma coisa na homologação, né? Fica uma equipe lá acompanhando full time, 7 dias por semana, 24 horas por dia. E o William falou do WhatsApp, cara. A melhor coisa que tem é a gente conseguir acordar no dia seguinte e olhar no celular assim, ver que não tem nenhuma mensagem, nem um grupo. Exato. Porque no começo foi punk, né? Porque a gente veio aprendendo. Exato. Né? Não, e assim, hoje o WhatsApp ele gira tão orgânico que eu acho que eu tenho esse mesmo sentimento. Assim, eu acordo sábado de manhã, eu abro o WhatsApp e falo assim: nossa, não tem nada. Ufa. Então, quer dizer que não tá girando direitinho. É isso. E assim, a homologação, para as pessoas entenderem, é um período de 75 a 90 dias, onde a usina que a gente tá tentando fazer esse produto, validar esse produto, eles medem o caminhão de ponta a ponta. Então eles medem consumo de combustível, eles medem litro-tonelada de produção do consumo, eles medem disponibilidade do ativo, então quantas horas por dia esse caminhão vai ficar ativo, e os índices são relativamente altos, assim, a cada usina tem o seu. E aí, dentro disso, vê manutenção, vê acompanhamento de campo, eles pegam vários fatores. Aí, depois da homologação, esse caminhão ele fica validado para o time de compras, num próximo bid, numa próxima compra, esse caminhão está homologado para uma possível compra. Então, a homologação para a gente é um período muito importante de validação do produto, e principalmente para nós, porque a gente pega como aprendizado, cada usina, a gente passa algum tipo de necessidade, a gente passa algum tipo de aprendizado, a gente traz isso para o veículo e melhora o veículo para as outras usinas, né? Quantas vezes a gente já passou por homologação e falou: cara, como é que a gente não tinha olhado isso aqui até agora? Isso aqui faz muito sentido. Então, assim, a gente, depois desses aprendizados, hoje a gente mantém como rotina nossa, toda sexta-feira a gente para uma hora por dia na sexta-feira para falar de melhoria contínua do produto. Mesmo o produto sendo muito bom, a gente está tentando entregar, fala assim: cara, como é que a gente vai entregar o próximo veículo melhor, e seja desde a parte, um parafuso, a uma junção, a um cabo, alguma coisa, a gente está sempre olhando uma melhoria. Eu queria olhar de vocês, como é que vocês entendem isso para os próximos passos, né? Primeiro, só um parênteses da homologação que você comentou, é que nenhum dos critérios das usinas é feeling, né? É tudo mensurável. Né? Então, porra, é A, é B ou é C, que é tudo você consegue medir. Você consegue medir produtividade, você consegue medir tempo de caminhão parado, não tem nenhum critério para provar, se o cara se sentir confortável. Não, se tiver isso, ele vai botar lá um acelerômetro para ver a aceleração em cima do banco e tudo mais. Então é tudo mensurável. Então você sai daquele achismo e vai com o número, né? Então isso é muito legal. E eu acho mais legal que quem valida o produto é o operador do campo, é o motorista. Não é o cara lá centrado no escritório. O cara que valida é o cara da ponta. E eu acho que isso pra gente trouxe um aprendizado muito de, cara, pé no chão, vamos pra usina. Cara, durante muito tempo eu andava com o carro nas usinas, visitando a usina. Eu andava com isopor, cheio de Coca-Cola, cheio de Guaraná, com água gelada, chegava no campo pra, tipo assim, entender e puxar mais informação dos caras, porque assim, as pessoas não entendem que, cara, no meio da usina você não tem absolutamente nada, nenhum tipo de serviço, nenhum tipo de assistência, assim. Você tem uma área de vivência onde os caras levam a comida, eles almoçam, eles param 1 hora por dia durante o turno deles pra almoçar, e é isso. E aí a gente tem que chegar lá, entregar um produto super robusto, que funcione, e ainda tem que ter a parte onde o motorista fala assim: cara, esse produto aqui realmente é melhor do que o trator que eu dirijo, ou melhor que a carroça que eu estava dirigindo, sei lá, qualquer coisa nesse sentido. Então, assim, pra mim, como pessoa, o campo me deu um aprendizado absurdo de falar, cara, pé no chão, porque, cara, aqui nada
Se o cara não aprovar na ponta ali, nada funciona. Eu acho que é importante mencionar também nosso aprendizado na homologação, né? Se a gente for comparar a nossa primeira homologação, muitas das vezes a gente esperava completar ali os 3 meses para poder avaliar os dados, os resultados, e aí de repente algum apontamento... Nas primeiras homologações eu torci para a primeira semana passar o caminhão, cara. Exato. Tem essa questão, né? Mas assim... Você passou uma semana, Jordão, agora vão 14 dias. Eu olhava semana a semana. Exatamente. Mas como que a gente mudou o nosso olhar, né? Para poder começar a olhar dados, né? Não esperar a informação vir da usina, né? Nós começamos a gerar dados também. Então, o técnico, o mecânico, ele passou a ter um papel de consultor em campo também. Então, ele sentava do lado do motorista, ele dava instrução para a gente conseguir ter o melhor consumo. Nós fazíamos contato com o time da usina que gerava os dados. Olha, para mim é importante receber os dados de consumo, disponibilidade. Por que está com 90% de disponibilidade? O que aconteceu? Parou por quê? Foi climático? Queimou uma lâmpada? Qual foi o problema? E isso traz muito aprendizado da gente se preocupar com o resultado da usina ao ponto de a gente conseguir acompanhar os resultados e falar assim, cara, isso aqui não tá bom, vamos ligar para a usina e falar assim, cara, e a gente mesmo depois das operações segmentadas, onde as operações já estão rodando uma safra, 2 safras, na 3ª safra, a gente mantém uma rotina de visita de falar assim, cara, tá tudo bem com vocês? Mesmo que os caras não procurem, tá tudo bem com vocês? Vocês estão operando bem? Pô, como é que tá o caminho? Pô, vamos pra frente. Então assim, eu acho que é um aprendizado toda vez que eu vou pro campo eu aprendo, mas eu faço questão que vocês vão com frequência pro campo e visitar os nossos clientes, estar na operação e falar assim, cara, vai lá apertar a mão do cara só. Esse elo não pode parar, né? Porque aquela história, eu sempre brinco, né? Fazer a primeira venda é fácil, você promete tudo, você gosta de continuar vendendo, né? E esse nosso aprendizado, essa nossa persistência de estar indo sempre ao campo, nem que seja só para apertar a mão e dar boa tarde, isso faz uma diferença muito grande. O cara se sente acolhido, se sente atendido e sabe que ele tem um parceiro do outro lado, que ele pode pegar o telefone, e a gente vai, onde quer que seja, a gente vai, cara. Eu já tive que ficar rebocado no meio do canavial. Rodei 30 km, faltando 500 metros, olhando a frente ali, um carro atola, aí vem o trator, tira. Cara, onde precisar a gente está lá. E essa faz uma diferença forte. Essas pessoas, a gente aprendeu com isso, exemplo, hoje a gente utiliza muita tecnologia no campo, né? A gente utiliza hoje Starlink em quase todas as nossas operações, né? Porque você vai para o meio do campo, você fica 100% offline durante todo o período que você está no campo. Assim, isso hoje que a gente está no meio da tecnologia, isso é muito assustador, porque você não sabe o que está acontecendo no resto do mundo. Então, assim, realmente a tecnologia veio e a gente está fazendo um teste de validação agora na Adecoagro, que é todos os caminhões serem monitorados 24 horas por dia com uma câmera, onde ela identifica a operação, ela vê a operação, ela vê o condutor. Então, assim, dentro das normas de LGPD, tudo a gente consegue entender e se antecipar a usina, muitas vezes, na assistência de campo. Então, antes, talvez, da liderança saber alguma coisa, a gente já tem essa predisposição de falar assim, técnico, visita o caminhão frota 15, frota 18, frota 20, que, cara, aconteceu alguma coisa e apitou no nosso sistema. Eu acho que a gente vem aprendendo e vem tentando se antecipar a necessidade de cada usina. A gente deixa de ser reativo, né? Reagir a algo para se antecipar a algo. Exato. E funciona bastante, né? Desde coisas simples, né? Hoje, observando as câmeras, a gente consegue ver, às vezes, um operador, um motorista está com dificuldade de sair de uma situação que o veículo está atolado, né? Então, não precisa esperar a usina nos acionar. Ligar para o técnico, vai lá, a frota tal, está parada, está com dificuldade. A gente já viu que funciona esse monitoramento, né? Então, isso é uma ferramenta que, com certeza, vai fazer parte de todos os nossos produtos. E aí, assim, a gente está chegando no final desse episódio. Já, primeiramente, agradecer a vocês dois aí pela disponibilidade de ficar aqui até mais tarde para a gente gravar. Mas eu queria que cada um de vocês contasse uma breve história que vocês tiveram no campo, uma coisa que marcou muito, tipo assim, falar, cara, eu penso no agro, eu penso no agrônomos, vem essa história na cabeça. Eu queria, primeiro do Jordão, queria ver um fato que ele viu e depois eu queria ver de você. Cara, eu vou falar do desenvolvimento em si, né? A gente nasceu esse produto com um determinado eixo
né? E num dado momento o fornecedor falou, cara, não vai dar, não vou poder fornecer mais, né? E a gente tava com o produto já, praticamente fase final de homologação, fizemos um novo eixo aqui do BMB, vamos falar assim, né? Um eixo BMB, e ele atendia bem em determinado tipo de terreno e determinado terreno não atendia, né? E a gente ficou tendo que trabalhar e buscar parceiros, desenvolver um outro eixo para suprir esse nosso que a gente tinha feito e que não atendia em todas, 100% das ocasiões. E eu fiquei várias noites sem dormir, cara. A Bianca, que é nossa diretora, uma vez ligou para mim e falou, pô, Alexandre, relaxe, né? Tudo bem, é uma responsabilidade muito grande, é muito dinheiro envolvido nas suas costas. Eu falei, Bianca, você não está me ajudando, né? Eu lembro que assim, você vem de uma parte, antes de vir daqui, você era de marketing de produto, então você tinha dentro de uma fábrica, você tinha tempo de desenvolvimento, você tinha, cara, antes de lançar um produto, você testava ele 2, 3 anos e tal. Eu lembro que eu cheguei pra você uma conversa e falei, Jordão, deixa eu falar um negócio pra você. Aqui na BMB, normalmente a gente joga o caminhão do penhasco e torce pra ele voar. Então, irmão, vamos pra cima do negócio, cara. Vamos testar, vamos validar no campo, vamos testar no campo. Não adianta, a gente não vai ficar fazendo projeto. Desliga o catia, bota no carro e vai pro campo, cara. Então, pô, mas aí esse foi pra mim foi a fase mais crítica dentro do Agrônomos. Buscamos um fornecedor, né, um parceiro forte, desenvolvemos esse eixo de viga estrudada. Pô, o eixo está sensacional, já estamos com ele aí há 2 anos e meio aí rodando no campo. Sem nenhum tipo de ocorrência. Sem nenhum tipo de ocorrência, sem nenhum problema. Trocamos todos os eixos que estavam no campo, né, diga-se de passagem, Exato. né? E é um aprendizado que a gente sempre fala assim, putz, isso aqui melhora, vamos falar com todo mundo e vamos trocar. Acho que uma grande vertente nossa essa de ficar preocupado com isso, né? Sim. E você, Will? Eu vou ter que seguir na mesma linha, tá? Porque, como o Jordão mencionou, né? O fato de muitas das vezes ficar sem dormir, imagina. A preocupação de ter desenvolvido um produto que, de repente, não era o mais adequado e isso aconteceu no campo, veio para mim a responsabilidade de fazer o veículo performar, né? No campo com o eixo que não era o eixo que gostaríamos que estivéssemos nesse veículo. E aí eu posso mencionar que Aroeira. Então, assim, eu vivi pelo menos 1 ano nesse processo lá com esse eixo que foi desenvolvido e a gente precisava fazer o veículo performar e performou. Independente de... Não, o eixo anterior ele performava, ele tinha que ter um pouco de mais de cuidado, ele tinha que ter um pouco mais de manutenção. Exato. E a gente entendeu, olha, existe um eixo que é melhor, precisa de menos manutenção e ele está disponível. É simplicidade. Mas o eixo atual ele funciona, mas ele realmente tinha esse tipo de cuidado, né? Exatamente. O eixo anterior, na verdade. Isso, o eixo anterior, exato. Exato. Porque precisava ser um produto simples, né? Aquilo que a gente mencionou do nosso produto. Então a gente entendeu que o eixo que anteriormente nós estávamos utilizando, ele não era tão simples assim para a operação. E o nosso time estava lá, eu viajei várias vezes, como o Jordão mencionou, depois que passa tudo isso, né, Jordão? Eu falei, Jordão, não foi só você que ficou sem dormir, não. Não, vou te falar. Eu tinha que atender, cara. Hoje eu vou para as usinas muito tranquilo, porque assim, eu sei que eu vou ser bem recebido, obviamente, eu sei que eu não vou ouvir nenhum tipo de barbaridade. Eu tava falando, só pra gente encerrar aqui, eu tava falando com o Léo, que é o diretor da fábrica aqui de manufatura da fábrica, essa semana, eu mandei mensagem para ele no sábado. De uma máquina que a gente está comprando e tal para ele e tal. E aí o áudio dele era assim: cara, eu achei que tinha dado pau em algum lugar de alguma usina. Você tá me mandando uma notícia boa. É o trauma que ficou. É o trauma que ficou. Eu tô suspirando aqui a hora que eu vi seu telefone, que o seu telefone toca diferente no meu aqui. Eu achei que tinha dado alguma confusão. Eu falei, não, Léo, eu só tô te mostrando a máquina que a gente tá comprando. Agora é coisa boa. Agora é coisa boa. Agora é coisa boa. Exato. Mas isso demonstra a nossa evolução, né? Cara, eu acho que a gente conseguiu construir muitas coisas legais ao longo desses 4 anos e agradecer vocês dois, vocês são fundamentais, não só vocês, mas todo o nosso time de campo, que, cara, tem gente hoje em todo lugar do Brasil. Tô olhando para minha frente aqui pro mapa aqui. Depois o pessoal vai botar um corte do mapa aí, onde a gente tem todas as operações, todas as cidades do Brasil que a gente tá operando aqui. Mas eu vou muito tranquilo para casa hoje, sabe? Tipo, eu sei que toda vez que a gente vai para um campo, vai para uma usina para homologar, a gente fica muito feliz, assim, de saber que vai homologar, sabe? Vai homologar, exato. Então, agradecer a vocês aí, a participação de vocês aí. Acho que eu encontro vocês em próximos episódios aí.
E legal pra caralho, tipo, construir a história de 25 anos e pensar que a gente saiu de uma fábrica onde a gente prestava serviço e hoje a gente tem produtos que levam a marca BMB, então produtos desenvolvidos por nós. Eu acho que isso é transformacional nos próximos 25 anos que a gente vai construir juntos aí, se Deus quiser. Beleza? Muito obrigado. Cara, fico agradecido. Para mim é uma satisfação, principalmente relembrar, né? Falar da história de todo o processo, enfim, e saber que hoje nós chegamos num patamar que estamos buscando ainda excelência, tá? Mas nós estamos num nível hoje altíssimo. Isso é importante. Também agradecer a participação, tenho certeza que a gente vai votar nos outros, junto com o William, inclusive, né? Mas, cara, é um filho que a gente botou no mundo, né? E o filho a gente tem que cuidar, né? Tem que fazer ele crescer, né? Estamos cuidando. Cara, é um grande orgulho, para não falar um palavrão, cara, mas é um grande orgulho. Não pode falar que o pessoal não corta aqui. E semana que vem a gente volta para falar um pouco mais de um próximo produto nosso que está no mercado, do Aura, um veículo a gás, também desenvolvimento próprio. A gente está muito contente, a gente se vê daqui a pouco. Obrigado e boa noite para todo mundo aí. Valeu. Obrigado, boa noite. Tchau, pessoal. Tchau.